Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, já tô aí há um tempinho sem gravar o tutorial. E dessa vez eu decidi gravar um tutorial que eu já tô devendo, como eu falei no tutorial anterior, que é sobre como você fazer textos em 3D, estático ou animado, e importar esse texto pro Sony Vegas. Esse texto que eu vou ensinar pra vocês é pelo programa Xará 3D Maker. Eu vou deixar um download desse programa aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar. Ele é um programa super leve, super prático, então em qualquer computador ele vai funcionar bem. Eu testei a versão 7, só que acabei não me adaptando, não gostei, não atendeu minhas expectativas, então eu voltei para a versão 6 que eu já utilizava. Tá bom? Então eu vou deixar o download da versão 6 para vocês baixarem. Inicialmente, quando vocês abrirem o programa, ele vai apresentar essa tela aqui com o nome do programa, Xará 3D Maker, versão 6. O que nós vamos fazer? Nós vamos alterar primeiramente o texto. Para vocês terem uma ideia de como vai ficar o texto 3D, vocês colocando o mouse nessa parte cinza, segura com o botão direito e arrasta. Vocês vão ver que ele vai movimentar a sombra do seu texto. E você segurando aqui no seu texto com o botão direito e mexer, ó, que a gente observa é que ele reproduz o efeito 3D. Então eu vou ensinar para vocês como deixar o texto animado e estático e importar ele para o Vegas. Após ter instalado o programa e ativado, aqui nessa barra de ferramentas, nós iremos ir nesse primeiro item aqui, opções de texto ou tecla de atalho Alt e a letra T. Damos um clique e aqui ele vai aparecer o que está escrito no seu projeto. Você pode alterar, você pode colocar o seu nome ou colocar o nome do seu projeto. Eu vou colocar aqui o nome do canal. E aqui do lado esquerdo nós temos o menu com todas as fontes que estão instaladas no computador. Eu vou escolher aqui uma fonte, essa daqui. Aqui você pode clicar se você quiser negrito, se você quiser itálico, ou se você quiser só o contorno do texto. Tá bom? Isso fica a critério de vocês. Aqui vocês podem aumentar o texto. Se você quer um pouco mais fino, se você quer mais largo. Isso vai de acordo com a sua necessidade e o seu gosto. Feito isso, basta vocês darem um OK, que ele vai apresentar aqui essa tela com o nome do projeto. Como eu havia dito, nós vamos segurar e vamos inverter o texto para ele ficar reto para nós. Vou ajustar aqui novamente. Vou deixar aqui em negrito. OK. Feito isso, o que acontece? Se você quiser deixar essa borda que está em volta do texto, você pode deixar, não tem problema. Mas se você não quiser deixar, você clica aqui na barra de menu e ele vai te oferecer essas 5 opções de texto. Automaticamente, padrão, ele vem com borda. Você pode colocar essa opção aqui ou essa. Enfim, vocês escolhem qual vocês querem. Para o que eu vou ensinar não tem diferença nenhuma. Vocês podem colocar com borda ou sem borda. Feito isso, o que acontece? Nós temos que ajustar a luz e a sombra do texto. Feito isso, nós iremos aqui nessa opção Show Hide Light, ou a tecla de atalho Ctrl e Tab. Damos um clique e ele vai apresentar essas 3 setas e uma seta central. Seguramos e arrastamos essa primeira seta. Isso vai de acordo com o gosto de vocês. Ele vai ajustar a luz da parte superior do texto. Seguramos e arrastamos a flecha branca. Ele vai configurar a luz frontal do texto. E o terceiro, ele vai configurar também a luz central. Só que a luz dele é mais precisa do que da seta branca. E a seta central, que é a sombra. Se você quiser deixar a sombra mais distante ou mais perto, ou se você quiser desaparecer com a sombra, é só você clicar e arrastar que ele vai sumir com a sua sombra. Feito isso, após vocês ajustarem conforme o gosto de vocês, vocês vão dar um clique aqui para desabilitar essa opção.
fazer com que o texto volte ao tamanho original. Ele vai voltar a esse tamanho original. Nós iremos aqui na barra de ferramentas em Color Opções, opções de cor, damos um clique. E do lado direito ele vai apresentar uma caixa de cores para que nós possamos alterar a cor do nosso texto. Aqui, nessas opções, são as opções que você pode alterar o seu texto. A primeira opção que ele vem é texto. Ele vai fazer com que você dê uma cor para o texto em geral. Vou deixar aqui nesse verde. Aqui são as faces do texto, que é a segunda luz, conforme eu expliquei, que é a luz da seta branca. E essa terceira aqui, ele vai ajustar a cor da sombra, da borda e da sombra superior do texto. Vamos aqui na quarta opção, que é background, é o fundo. O background, eu recomendo você deixar em verde, para que nós possamos fazer o efeito chroma key. O efeito chroma key tem tutorial no canal, se vocês quiserem saber como faz esse chroma key, nós vamos substituir esse vídeo, esse fundo, e vamos deixar somente o texto no Sony Vegas. O fundo vai ficar transparente, só vai ficar visível o texto. Eu recomendo vocês deixarem aqui em verde, mas se vocês quiserem deixar de outra cor, fica a critério de vocês. Nós vamos aqui agora para ajustar as luzes conforme as setas. Primeiro aqui em Light 1, vamos ajustar a luz frontal do texto. Eu vou deixar em branco. A luz 2 nós vamos ajustar, que é a terceira luz, que é mais precisa. Eu vou deixar aqui em amarelo. A terceira luz, que é também a parte superior do texto. E a cor da sombra, se você quiser deixar sombra, senão não tem problema. Feito isso, nós vamos aqui nessa segunda opção. Essa opção, isso fica a critério de vocês. Se você quiser uma borda mais grossa, segura e arrasta. Eu vou deixar mais ou menos em 50 e 59. E outline, a mesma coisa. Você pode aumentar ou diminuir. Mas isso é caso se vocês quiserem o texto somente com a borda. Caso contrário, vocês deixem desabilitada essa opção aqui, outline. A terceira opção é design opções design. Nós não vamos mexer nessa opção. Nós vamos para a quarta, que é bevel opções. Aqui é a forma de como você quer deixar o seu texto. Se você quer o contorno em 30 graus, em 45, em 60. Conforme vocês vão escolhendo as opções, vocês podem verificar aqui a espessura do texto, ela vai aumentando, ela vai ficando mais robusta. Eu vou deixar essa daqui que é Round Corner Edge, número 1, letra A. Shadow opções, vocês vão configurar conforme o gosto de vocês, se vocês deixarem a sombra, que é a transparência, e aqui é o blur, né? Que o blur é para você deixar sua sombra embaçada. Textura, se você quiser colocar uma textura, você clica aqui em textura, habilita essa opção. Ele vai te abrir uma janela que vai diretamente na pasta raiz do programa, com todas as texturas que o programa pode te oferecer. Dentre as texturas tem todo tipo de textura, tem textura de mato, não é bem mato, mas é parecido. Tem textura abstrata, tem essas aqui que lembram um pouquinho água, tem essas também, ó. Essa aqui lembra um pouquinho madeira. Então isso fica a critério de vocês. Ou vocês podem colocar uma foto também. Não é obrigado a colocar somente essas texturas que o programa oferece. Vocês podem colocar a textura que vocês quiserem. Vou colocar essa daqui, que é madeira, ó, fence. Ela tá na pasta UD. Abrir. Feito isso, ó, como eu falei, segura o botão direito em cima do texto e arrasta. Vocês observem que aplicou a textura e todos os nossos efeitos conforme nós ajustamos nos parâmetros do programa. Feito isso, vem a parte principal, que é salvar o texto.
essa é a parte mais importante do tutorial. Se você quiser salvar o tutorial envergado, então você deixa ele envergado. Se você quiser deixar ele de lado, enfim, isso fica a seu critério. Eu vou deixar ele reto, porque isso é uma demonstração, mas isso fica a critério de vocês. Feito isso, nós vamos em File, Export, damos aqui um nome. E aqui são as opções de formato que o programa oferece para você salvar. Se você quiser salvar em bitmap, se você quiser salvar em arquivo de flash, se você quiser salvar em GIF, se você quiser salvar até em formato de ícone, é uma opção muito interessante que o programa oferece. JPEG ou PNG. Eu recomendo que vocês salvem em PNG, porque ele salva a sua imagem em qualidade máxima, sem perda de qualidade. E clique em salvar. Quando vocês forem salvar, eles vão, provavelmente ele vai dizer que essa imagem é muito larga. Então você coloca aqui, ó, usar definições, que ele vai salvar em 200% otimizado. Salve. Feito isso, vocês vão no local onde vocês salvaram. Eu vou abrir aqui com o meu visualizador de imagens. Ela ficou pequena, mas você pode aumentar o tamanho da sua imagem. Como você pode fazer isso? É o mesmo processo. File, Export, dá um nome. Vou colocar em PNG. Aqui vocês podem aumentar. Vou colocar 800 por 600. 256 colors. Segunda opção, ajusta conforme for o gosto de vocês. Save. Agora nós iremos aqui na área de trabalho, que é onde eu salvei o meu texto, e nós vamos verificar o resultado final. Pronto, aqui esse é o meu texto, ele está em 800 por 600. Você pode fazer numa resolução maior, se você preferir. Isso vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto. O que acontece? É recomendado esse tipo de texto, mas para quem quer fazer background, fazer imagem em si. Eu vou ensinar agora uma forma de vocês deixar esse texto animado, mais dinâmico, e colocar numa introdução para o Vegas. Depois que você ajustar o seu texto, nós iremos aqui nessa barra de ferramentas, Animation Picker, nessa opção, ou a tecla de atalho Ctrl Shift A. Damos um clique e ele vai direto na pasta Animations. Dando um clique em cada uma delas, aqui nós observamos que ele vai dar uma prévia do efeito, que vai ser o resultado final. Vocês escolhem um efeito conforme o gosto de vocês. Eu vou deixar esse daqui. Imediatamente o programa já apresenta o efeito. Isso não trava o computador, não pesa, ele é um programa bem leve. Feito isso, o que acontece? Nós vamos o mesmo processo para salvar. Se você quiser, ó, rodar o seu texto, segura com o botão direito e arrasta. Eu vou deixar ele envergado um pouquinho. Vou em File, Export Animation. Você pode salvar em GIF ou você pode salvar em AVI. Infelizmente, esse é o único formato de vídeo que ele oferece, mas você pode usar um conversor para converter para outro formato de acordo com o seu gosto. Vou salvar com o nome Funny, salvar. Vou deixar em 1024 por 768, 256 cores, save. Ele vai salvar o programa. Aliás, ele vai salvar o vídeo com animação. Pronto, salvamos. Agora o que nós vamos fazer? Nós temos que importar para o Vegas. Feito isso, vocês já podem fechar o programa. Deseja salvar as alterações? Não. Abrimos aqui o Vegas, eu já preparei ele aqui. Você vai na pasta raiz que você salvou o seu vídeo e arrasta ele para o Vegas.
Aqui eu já arrastei o meu. Eu vou só aumentar um pouquinho. Ajusta conforme for o seu gosto. Eu vou melhorar um pouquinho a qualidade. Aqui vocês dão um clique em Event Pan Crop. Em Default, dão um clique 2.9, que é a resolução widescreen. Se o seu vídeo já tiver numa resolução salva, por exemplo, em 1280 por 720, não tem necessidade de fazer isso. Somente se ele tiver em full screen. Feito isso, nós vamos na aba Vídeo FX, Chroma Key, Green Screen, segura e arrasta para track aonde está o efeito feito no Xara 3D. Marcamos a opção Show Mask Only. Como no tutorial de Chroma Key que eu ensinei, nessa segunda opção arrasta de modo que o texto fique branco e o fundo suma. Pronto, nós ajustamos. Agora eu vou dar um preview para vocês verem como que fica o efeito. Bom pessoal, o efeito é esse. Ele é bem simples. O Xara 3D é um programa super bacana, dá pra fazer muita coisa com ele. Para quem usa Photoshop, é uma baita ferramenta. Essa é uma das formas que você pode fazer a sua introdução mesmo no Sony Vegas. Mas basta você verificar as outras opções que o programa oferece, que infelizmente não tem como mostrar uma por uma, só vocês verificando mesmo, senão vai ficar muito comprido. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem enviando as suas sugestões para o meu e-mail que está aparecendo na tela. Obrigado por assistirem e até o próximo tutorial.